Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, seja muito bem-vindo. Eu sou a meteorologista Estel Cias. Gostaria de te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, teu comentário para a gente. Na capa de metsu.com, todas as informações de tempo e clima, previsão para a sua cidade, monitoramento de imagens de radar, também você pode acompanhar o monitoramento de raios. E aqui na capa de metsu.com, frio quebra novos recordes na China, com até 33 graus abaixo de zero, não deixe de acompanhar. O boletim de hoje é para falar do verão, que começa nesta sexta-feira, 0 horas e 27 minutos, aqui no Hemisfério Sul. Nós temos aí uma perspectiva de um verão sob a influência do fenômeno climático El Niño. Ele vai impactar a estação inteira. Nesse momento atua com forte intensidade, poderá ter ainda uma elevação dessa intensidade, uma intensificação nesses próximos dias. O pico, o ápice, o período mais forte de El Niño ainda está para acontecer, e depois gradativamente, aos poucos, vai perdendo força, mas de qualquer forma, o impacto, o regime de precipitação, o regime de temperatura no Brasil, na América do Sul, terá muita influência do fenômeno climático El Niño durante todo o verão. E traduzindo isso em chuva e em temperatura, nós temos aqui um mapa de anomalia de precipitação, quanto que a chuva fica acima ou abaixo no trimestre de dezembro a fevereiro. Dezembro até agora já tem acumulados acima da média, especialmente no sul do Brasil. Então, parte dessa projeção já está acontecendo, mas é preciso ressaltar que, sob influência do El Niño, nós temos um verão ainda com chuva acima da média no centro-norte da Argentina. Áreas produtoras podem receber aí excesso de chuva nessa região, parte do Paraguai, alguns departamentos do oeste do Uruguai e Rio Grande do Sul também. Mas a gente tem que lembrar o que é o normal dessa época do ano. Tradicionalmente, historicamente, chove mais no verão, diminui a chuva em grande parte das cidades, comparado aos meses de inverno e de primavera, mas, falando de verão, as maiores médias mensais estão no norte, nordeste e leste. Nessa região, chove mais comparado ao interior. Então, essa anomalia mais forte aqui também está relacionado ao que é normal chover neste período do ano. Outra questão importante, a sazonalidade, a condição de chuva nessa época do ano aqui no sul, é das frentes frias passarem rápido, para depois ficarem aqui estacionadas, formando a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, a chuva no sul do Brasil ela é muito irregular, falhada, é aquela chuva que desafia principalmente o setor agrícola, porque não chove parelho dentro da lavoura, e essa irregularidade, essa distribuição irregular, ela se sustenta mesmo em anos de El Niño. Ela fica um pouco melhor, chove mais, chove acima da média, essa é a tendência para o sul do Brasil ao longo deste verão, mas haverá pontos, haverá áreas em que a chuva poderá ficar escassa e abaixo da média, devido a essa disparidade de volumes, às vezes dentro de uma mesma cidade, de uma mesma fazenda, de uma mesma lavoura. Então é uma condição típica de verão acentuada por El Niño. E eventos extremos localizados, regionalizados, com excesso de precipitação, têm uma tendência maior de acontecer sob a influência do El Niño. Então, realmente, nós teremos aí uma grande diferença de volumes de precipitação quando a gente fizer a conta no final do El Niño, no final do verão. Comparado aos meses de primavera, a gente viu uma distribuição melhor, metade norte teve muitas cidades com 1.000 milímetros ou volumes acima disso. No final do verão, a gente vai ver uma grande diferença de volumes de precipitação de uma área para outra, ou mesmo dentro de uma mesma área. Então, é preciso estar atento a isso. É uma dificuldade maior para nós meteorologistas fazermos a previsão, os boletins, os alertas, porque realmente os modelos ainda não têm essa capacidade de detalhamento com tanta antecedência de que áreas têm maior ou menor potencial, até porque muitos desses eventos de chuva são consequências de tempestades, de temporais que se formam muito rápido devido ao calor, tradicionalmente da tarde para a noite. Então, quando a gente fala que um verão de chuva acima da média não é um verão chuvoso, é um verão mais úmido, é um verão mais abafado, mas não necessariamente chuvoso, e sim com mais episódios de chuva, e quando a chuva acontece, ela pode ser forte. Então, o sol aparece, vai da praia, vai ser possível aproveitar o litoral, a piscina, as férias, mas a chuva ela é mais frequente e traz um risco maior de tempestades. A gente vê aqui pela solução do modelo ECMWF, o Rio Grande do Sul dentro de uma área com maior probabilidade de chuva acima da média. A Santa Catarina e Paraná vai ter também essa irregularidade, essa distribuição irregular da chuva. Centro do país
com uma tendência de chuva próxima à média, algumas áreas abaixo, como a gente vê aqui em Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas tradicionalmente é o período mais chuvoso, a estação chuvosa, isso vai se configurar, teremos acas, teremos as condições típicas de verão no centro do país, mas algumas áreas podem ter essa redução da chuva. O Nordeste preocupa o interior, que pode ter uma chuva abaixo da média, e o Norte voltando a chuva um pouco mais frequente em maior intensidade. Com relação à temperatura, chama a atenção, e isso a gente já vem falando e vem observando a cada mês que a gente atualiza a previsão climática, uma tendência de temperatura acima da média em grande parte do território nacional. Então, em grande parte das regiões, teremos um verão mais quente do que o normal. É menor a probabilidade de ondas de calor no centro do país, porque é um período mais chuvoso, de mais nebulosidade, então ondas prolongadas de calor de 8 a 10 dias, marcas acima de 40 graus, como tivemos na primavera, é muito menos provável. Ondas de calor no verão, a tendência é maior para o sul do Brasil, que não depende tanto do regime de precipitação para regular a temperatura. Então, os estados do sul do Brasil têm uma maior probabilidade, uma tendência normal, natural dessa época do ano, de ter ondas de calor, vários dias seguidos, com temperatura mínima e máxima acima da média, e períodos de calor extremo com 38 a 40 graus, também é bem provável que nós tenhamos, há uma probabilidade alta de que isso aconteça, e sempre acompanhando essas ondas de calor extremo, esses picos de calor mais extremo, aumenta também o risco de tempo severo, com vendavais, com raios, com queda de granizo. Lembrando, para quem aqui é daqui do Rio Grande do Sul, aquele episódio de 29 de janeiro de 2016, era um segundo ano de El Niño, em que nós tivemos um temporal muito intenso em Porto Alegre, foi histórico, infelizmente, de uma forma negativa, foram umas 5.000 árvores derrubadas e tantos outros transtornos, vários dias sem energia elétrica, com vários problemas, só dando um exemplo aí de um evento extremo em um ano de El Niño, depois de um calor extremo que também aconteceu neste episódio, em marcas de 40 graus. Então, um verão abafado, com temperatura alta, com desconforto, ondas de calor podem acontecer, o sol aparece para quem está pensando em férias, e teremos de ficar muito atentos aos alertas de curto prazo, porque risco de tempestades, de eventos de chuva forte e até extrema se sustentam nos próximos meses, não tão amplos como tivemos na primavera, mas de forma mais pontual e localizada. Eles deverão seguir ocorrendo aqui no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. E a Metsul estará atenta, acompanhando, monitorando e prevendo todos esses fenômenos. Então, eu te convido a seguir conosco durante os meses de verão. Um excelente verão para todo mundo, muita gente de férias, vai descansar, vai viajar, aproveitem. Nós estaremos aqui acompanhando todas as condições do tempo e do clima para vocês. Até mais.